Então, a gente vai para o exemplo 1 de solicitação axial, certo? Que é esse aqui. Ele pede para determinar qual é o deslocamento na extremidade livre da barra em solicitação axial, nessa barra aqui em solicitação axial, certo? Então, peraí que tem gente chegando ainda. A gente tem uma barra, certo? Com cargas axiais. E aí, o que acontece aqui? Nós temos 3 trechos, certo? O primeiro trecho é esse trecho aqui do alumínio, tá? Ele é todo uniforme, tá? O mesmo material, a mesma área da seção transversal, e não tem nenhuma força sendo aplicada aqui no meio, certo? Então, o esforço normal que vai surgir aqui vai ser o mesmo entre o ponto A e o ponto B. Então, a gente tem aqui um trecho. Já na parte do aço, nós vamos precisar dividir em 2 trechos diferentes, porque ele tem o mesmo material, tem a mesma área de seção transversal, porém, a gente tem essa força aplicada aqui no ponto C. Então, entre o ponto B e C, a gente vai ter um esforço normal, e entre o ponto C e D, a gente vai ter outro esforço normal. Então, vamos dividir em três trechos. 1, 2 e 3, certo? Então, tá aqui a barra, certo? E o primeiro trecho vai ser esse aqui, ó. A gente vai fazer o corte justamente nesse ponto. Vamos considerar o alumínio, certo? Então, vai surgir aqui uma força normal, que eu vou chamar de NAB, justamente porque ele está entre o ponto A e o ponto B. E aí, como a gente só tem 2 forças atuando aqui, consequentemente, o NAB vai ser igual a 140, que é a força externa que está atuando, certo? Como é que eu vou determinar o quanto esse trecho aqui vai ser alongado? Eu vou fazer o delta de AB, certo? Esse delta de AB eu vou fazer como? Pegar o esforço normal que está atuando aqui, no corte que eu fiz, que é o N de AB, vezes o comprimento do trecho, que é o L de AB, dividido pelo módulo de elasticidade do alumínio, que é o material, vezes a área da seção transversal do trecho, certo? Então, quando a gente substitui esses valores, a gente fica com isso aqui, ó. O NAB é 140 vezes 10 a terceira, que é 140 kN, né? Então, botei vezes 10 a terceira, vezes 0,5, que é daqui, que é o comprimento dessa barrazinha de alumínio, dividido pelo módulo de elasticidade do alumínio, que é 70 gigapascal. Então, tá aqui 70 vezes 10 elevado a 9, tá? Para a gente ficar com unidade em pascal, vezes a área da seção transversal do trecho AB, que é justamente 0,002 metros quadrados, tá? A gente fazendo essa conta aí na calculadora, a gente fica com 5 vezes 10 elevado a menos 4 metros, certo? A gente poderia colocar isso aí em milímetros também, mas vamos deixar em metros por enquanto. Espera que entrou mais uma pessoa aqui. Só um instante. Show. Epa. Então a gente tava aqui, né? 5 vezes 10 a menos 4. Então a gente calculou qual é o alongamento desse trecho. Vamos agora para o segundo trecho, que é entre o ponto B e o ponto C, certo? Que é esse aqui, ó. Eu já calculei qual é o alongamento desse, mas eu preciso incluir esse pedaço da barra para calcular qual é o esforço normal que está atuando aqui. Lembrem, certo? Que o foco que a gente vai ter é no esforço normal. É a força interna que vai determinar
como é que vai ser, como é que vai ocorrer a deformação num determinado trecho. Não são as forças externas, certo? As forças externas, elas estão aqui para a gente poder calcular qual é o valor da força interna. Então, essa força interna aqui é uma força que está atuando entre o ponto B e o ponto C, certo? Então, entre esse ponto e esse outro, em qualquer ponto desse trechinho aqui, a gente vai ter um esforço normal NBC, certo? Ele está fazendo um corte aqui. Então, esse NBC ele vai ser calculado como? Ele vai ser a soma dessas outras duas, né? Ele está contrário a elas duas aqui, certo? Então, a gente vai fazer um somatório de forças. Então, o NBC vai ser 140 mais 260, que vai dar 400 quilonewtons. Aí a gente vai fazer a mesma coisa agora que a gente fez aqui. Mais uma vez, quero lembrar vocês, a gente está lidando somente com esse trecho aqui, ó. Só esse pedacinho, certo? Esse pedaço aqui do alumínio a gente já calculou qual é o alongamento dele e qual vai ser a variação da dimensão desse outro pedaço a gente vai calcular já já. A gente está calculando só esse pedaço, certo? Então a gente vai ver aqui que o alongamento de BC, certo? O quanto ele vai aumentar o seu tamanho vai ser dado pelo quê? Pelo seu esforço normal, que está atuando nesse trecho, vezes o comprimento do trecho, que é o LBC, dividido pelo módulo de elasticidade do aço, já que o material é aço aqui, vezes a área dessa seção transversal, certo? Então, N de BC é quem? 400 quilonewtons. Então, está aqui 400 vezes 10 a terceira. Vezes o L, que é 0,3 metros. Justamente esse tamanho aqui, essa dimensão entre o ponto B e o ponto C. Dividido por 200 vezes 10 a nona, porque 200 gigapascal é o módulo de elasticidade do aço. Então, multiplico por 10 a nona para ficar com 200 vezes 10 a nona pascal. Vezes a área dessa seção transversal, que é 0,003 metros quadrados. Na hora que a gente divide isso aqui, a gente fica com 2 vezes 10 elevado a menos 4 metros, certo? Então, percebam, né, que nesses dois casos a gente tem alongamentos, certo? Por quê? Porque o esforço normal foi positivo. Sempre a gente vai colocar o esforço normal saindo da barra. O que é que isso significa? Que a gente está arbitrando que esse esforço ele vai ser um esforço de tração. Na hora que eu faço o somatório de forças, se o resultado der negativo, significa justamente que a gente vai ter uma compressão, tá? Então tá aqui, dois alongamentos. Quando a gente vai para o próximo trecho, certo? Que é esse aqui, a gente vai para o trecho entre C e D, certo? Para calcular qual é o alongamento e o encurtamento dele. Então, na hora que a gente faz o somatório de forças, dessas forças que estão aqui, a gente vai ver que o NCD, né, por causa desse 550 aqui, ó, que é uma força com sentido contrário a essas outras duas, e como a magnitude dela é maior do que a soma dessas duas, o NCD vai ser negativo, menos 150, certo? Se a gente está vendo que isso aqui é menos 150, eu não vou ter um alongamento, porque eu tenho uma compressão. Então, esse pequeno trecho aqui, de C até D, é uma compressão, tá? Ele vai ter um encurtamento, tá? Ele vai diminuir o tamanho. Então, o valor que a gente vai encontrar vai ser o quanto ele vai diminuir, certo? Então, a gente faz a mesma coisa. Delta de CD é o normal em CD, vezes o comprimento de CD, vezes o módulo de elasticidade do material, vezes a área da seção transversal. Tá? Então, substituindo aqui, a gente fica com menos 150 vezes 10 a terceira, vezes 0,4, que é esse comprimento aqui,
dividido por 200 vezes 10 a nona, vezes 0,003. O encurtamento de CD dá menos 1 vezes 10 a menos 4 metros, tá? Então, temos aqui o alongamento de AB, o alongamento de BC e o encurtamento de CD. Como é que eu vou saber qual é o deslocamento dessa extremidade aqui? Essa extremidade, ela está fixa. Ela não se movimenta. Então, todo o efeito, tá, de alongamentos e encurtamentos na barra toda vai se refletir, né, de forma completa nesse ponto, tá bom? Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar o delta de AD, que vai ser o alongamento dessa barra inteira aqui, ó, vai ser o somatório de todos os outros alongamentos. Delta de AB, mais delta de BC, mais delta de CD. Então, delta de AB é 5 vezes 10 a menos 4, delta de BC, 2 vezes 10 a menos 4, e delta de CD, menos 1 vezes 10 a menos 4. Somando tudo isso aqui, a gente fica com delta de AD igual a 6 vezes 10 a menos 4 metros, ou 0,6 milímetros. Positivo, tá? Então, esse ponto A aqui, ele se desloca para a esquerda 0,6 milímetros. Tá ok, gente? Então, esse exercício era só isso aqui mesmo, tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Todo mundo entendeu? Tá bom demais. Pessoal, só uma dúvida aí. Diga. Se tivesse uma força ali no ponto D, para dentro, apontando tipo para dentro do. A gente teria que fazer dessa. Como é que a gente levaria ele em consideração aí? Na verdade, existe uma força nesse ponto D aqui, certo? Aham, certo. Que é a força de reação que a gente vai ter aqui nesse ponto, tá? E é uma força justamente apontando para cá, assim, ó. Minha linha tá muito boa, né? Reta. É, deixa eu... Entrou alguém aqui, peraí, rapidinho. Só um instante. Voltando. Pronto. Existe uma força aqui, né? Que é a força de reação. Só que a gente não precisa Professor, utilizar essa... Oi? dá para diminuir um pouquinho o zoom da tela aí, porque não está aparecendo tudo, não. O resultado Rapaz, embaixo não está aparecendo. o... Vixe. É porque, na verdade, isso aqui é a apresentação do slide, ó. Você tá no celular, é? Não, não, estou no notebook. Deixa eu mudar aqui o layout, ver se muda alguma coisa. Você fixou minha tela, a tela de apresentação? Sim, mas é que não aparece a sua tela de apresentação, não aparece toda. Mesmo mudando o layout aqui, o resultado embaixo que está, acho que está marcado com um retângulo vermelho, né? Isso. O resultado. Aqui não aparece a parte do retângulo. Não, só tá aparecendo o risquinho de cima, é? Só aparece o risquinho de cima. Entendi. Então, peraí. Deixa eu ver se eu consegui ajudar. Apareceu agora aí, ó, o retângulo, dá para ver? Esse resultado aqui é o Lá resultado dessa em conta cima, aqui. agora apareceu. Pronto. Sim, continuando aqui com a pergunta, com a resposta aqui.
existe uma força aqui, que é a força de reação no ponto D, certo? Porque o objeto, essa barra está fixa aqui. Mas, como eu estava dizendo, a gente não precisa utilizar essa força porque a gente está calculando quais são os esforços internos. Eu fiz um corte aqui e um terceiro corte aqui, tá? Então, na hora que eu vou calcular esse esforço interno, a gente acaba não utilizando essa força de reação, porque esse valor aqui, N de CD, vai ser exatamente o valor da força de reação. Então, não é necessário a gente calcular a força de reação aqui, entendeu? A não ser que você quisesse resolver de forma contrária, né? Em vez de começar do ponto A para o ponto D, você começar do ponto D para o ponto A. Então, você fazia N de CD, depois N de CB e depois N de BA. Mas o resultado seria o mesmo, entendeu? Aí você utilizaria o valor dessa força. Se você fizesse isso, que eu estou falando agora, no sentido contrário, de D para C, depois de C para B e depois de B para A força que ia ficar fora seria essa de 140. Ela sairia. Ela não entraria Entendi, entendi. no cálculo, entendeu? Então, sempre o que está uma extremidade vai ficar fora. Beleza? Aqui. Beleza, beleza. Alguém mais tem alguma pergunta? Então, pronto. Vou tirar aqui essa tela para apresentar a próxima, certo? Próximo exercício. Descartar. Vamos para o próximo. Esse aqui. Exemplo 2, tá? De solicitação axial. Estão conseguindo enxergar a questão? Sim. Kailan, seu microfone está aberto, né? Ah, tô ouvindo. Vamos lá. Determine as reações de apoio para a seguinte barra, considerando que ela é composta por um mesmo material. Então, gente, esse exercício agora, essa barra, é um problema estaticamente indeterminado, tá? A gente tem aqui duas reações, mas a gente só pode usar uma equação, que é o somatório de forças em x. Então, como é que a gente vai fazer para resolver isso aqui? A gente vai pegar uma reação redundante, tá? A gente vai retirar o apoio e colocar uma reação redundante aqui, ó, RA, tá? Qual é a condição que a gente vai ter para isso? A condição de contorno é essa aqui, ó. O delta de AD é igual a zero. Ou seja, esse ponto A aqui, ele não vai se movimentar, ele precisa permanecer nesse mesmo local, tá? Então, essa é a condição que a gente tem. Com isso, a gente utiliza o princípio da superposição. Vou separar essa barra em em duas condições. A primeira, sem a força P, que não era para estar aparecendo esse P aqui. Ele não existe aqui, certo? Sem essa força P, somente com a reação de apoio A aqui, tá? E a segunda condição é sem a reação de apoio somente com a força P. Então, com isso, né, nesses dois casos, a gente vai calcular qual é o alongamento ou encurtamento da barra para esse caso 1 e para esse caso 2, tá bom? Então, o que é que a gente vai ter aqui? Na parte 1, que é a parte do RA, vou apagar esse P de novo aqui, ele não existe.
Pronto. Aqui onde a gente só tem o RA, a gente vai calcular qual é o deslocamento desse ponto aqui, tá? Nós temos uma barra que tem duas seções transversais. Essa mais delgada e essa mais espessa. O material é o mesmo na barra toda, tá? Então, como a gente tem duas seções transversais, duas áreas diferentes, a gente vai utilizar, ter que fazer dois trechos aqui. Um trecho AC e um trecho CD. Então, para o trecho AC, a gente tem o seguinte. Sim, um outro detalhe é o seguinte. Na hora que eu fizer o corte aqui, que eu ficar só com esse trechozinho aqui, pequeno, a força normal que vai surgir aqui vai ser exatamente igual ao RA, tá certo? Então, esse delta de AC, esse 1 aqui significa que é parte 1, tá? Esse 1 aqui, eu poderia ter colocado linha, delta de AC linha, que ele está se referindo à parte 1. Então, eu vou ter RA, que é a força normal, que vai estar atuando aqui, por causa do equilíbrio, vezes o comprimento do trecho. De A até C, eu tenho L sobre 4 mais L sobre 4, que vai dar L sobre 2. Vezes o módulo de elasticidade do material, que esse é um problema literal, certo? Então, a gente vai utilizar só incógnitas aqui. Então, está aqui o E, vezes a área da seção transversal, que é A1. Então, esse delta de AC1, tá? Vai ser RA vezes L. Esse 2 passa para cá, né, multiplicando, né? Vem aqui para baixo multiplicando. Então, vai ser RA vezes L sobre 2E vezes A1. O outro trecho é o trecho CD, que é a segunda seção circular, segunda seção transversal. Então, o delta de CD1 vai ser o quê? O RA também, porque na hora que eu fizer o corte, do mesmo jeito, só tem essa força atuando aqui. Então, a força normal que vai aparecer aqui vai ser exatamente o RA. Então, o delta de CD1 vai ser o RA, vezes o comprimento desse trecho, que é L sobre 2 também, sobre E, vezes a área. Qual o valor dessa área? 2A1. 2A1 aqui. Esse 2 passa para cá multiplicando, né? Então, 2 vezes 2 dá 4. Então, o delta de CD1 vai ser o RA vezes L sobre 4E-A1. Tá? Então, a gente tem os dois deslocamentos, tá? Tanto para esse trecho quanto para esse outro. Qual é o deslocamento total da barra nessa condição? É a soma dos dois deslocamentos. Então, o delta de AD1 vai ser o delta de AC1 mais o delta de CD1, que é isso, mais isso aqui, tá? Na hora que eu faço essas contas, tá? Isso aqui é como se fosse 2/4, tá? Isso aqui, 1/4, para a gente ficar padronizado. Então, 2/4 mais 1/4, eu fico com delta de AD1 igual a 3/4 de RA vezes L sobre E vezes A1. O Edson, conseguiu enxergar isso aqui agora? Esse resultado? Não, não aparece, aparece pela metade só. Aparece só a parte do delta 1, aí a parte do 3, o RA em cima e o L. Pronto. Bruno, aproveitando aí que você abriu aí, tem uma dúvida. Lá quando a gente vai determinar aí esse delta 1 AC e delta 1 CD, esse RA, como ele é a reação normal, ele não apareceria negativo, não? Em função da determinação do vetorial de RA para a esquerda? Não. Por quê? Porque no caso, você vai utilizar aí, o sentido da força normal não é para a esquerda ou para a direita. O sentido da força normal vai ser tração ou compressão. Então, como a gente sabe que aqui vai estar sendo tracionado, então aqui a gente vai ter um RA positivo, entendeu?
o que vai determinar esse sinal justamente a tração ou a compressão. E só para complementar aqui, embaixo desse 3 tem 4, e embaixo desse RA vezes L tem E vezes A1, certo? Só para ficar claro, acho que depois quando eu pegar o vídeo, eu espero que isso se corrija. Mas eu vou colocar o PDF disso aqui lá no Cigar também. Então a gente tem aqui o deslocamento da barra D para essa parte 1. Vamos para a parte 2 agora, que considerando só a força P. E aí o seguinte agora, gente. A força RA, ela estava saindo aqui, né? Era uma força de tração. Essa força P, a gente percebe claramente que ela vai provocar uma compressão na barra. Duas coisas que a gente precisa, uma outra coisa que a gente precisa ficar atento aqui. Esse trecho AB, ele está como um trecho livre. Para esse caso aqui, ele está como se fosse um trecho que não tem forças atuando nele. Tá? Porque eu não estou considerando a reação de apoio que tem aqui. Então aqui não tem nenhuma força atuando nele. Na hora que eu aplico a força P aqui nesse ponto, ele vai só se movimentar de acordo com a deformação que existe no restante da barra. Mas esse trecho aqui, ele permanece intacto para essa condição que a gente está vendo agora. Com isso, a gente já coloca aqui, ó, que o ΔH de AB, que é esse deslocamento aqui, vai ser 0, tá? Então a gente vai analisar dois outros trechos. Esse trecho, BC, e o trecho CD, tá bom? Então o trecho BC, ó, Werton, aquilo que eu estava falando. A força P, eu sei que é compressão, tá? Então se você faz um corte aqui, você coloca qual é a força normal que vai estar aparecendo aqui, vai ser uma força que vai apontar para esse lado aqui, ó, tá? Vai ser assim. Então ela vai comprimir esse trechinho aqui junto com essa outra. E vai ter o valor, a magnitude vai ser igual a de P. Só que como é compressão, a gente usa um sinal negativo, tá? Então vai ser menos P, que é a força que está atuando aqui, vezes o comprimento do trecho, que é só esse pedaço aqui, BC, que é L sobre 4, sobre E, vezes A1, tá? Então só para deixar isso aqui organizadinho, o delta de BC vai ser menos P vezes L, o 4 passa para cá multiplicando, então fica 4 vezes E vezes A1. E aqui a gente vai ter o delta de CD, que é esse trecho aqui, ó, o mais espesso. Então esse trecho que tem um diâmetro maior, a área maior, vai ser o seguinte, também vai ser menos P, porque a gente vai continuar com a compressão, né? Todo esse trecho agora ele tá sendo comprimido, menos P, vezes o comprimento, que agora vai ser L sobre 2, aqui foi L sobre 4, aqui é L sobre 2, sobre E vezes 2A1, que é a área, né? Isso aqui é a área toda disso aqui. Organizando essa equação, né? Esse 2 vindo para cá, a gente fica com isso, né? 2 vezes 2, 4, menos PL sobre 4E A1. Então, o deslocamento todo dessa barra vai ser o quê? O delta de AD, vai ser a soma de delta de AB2 mais delta de BC2 mais delta de CD. O delta de AB a gente tem aqui que é 0, né? Não tem deslocamento nesse trecho. Mas delta de BC, que é esse outro, e delta de CD, que é esse outro, esse trecho aqui. Então a gente vai 0 mais isso aqui. São dois iguais, tá? Então é só a gente multiplicar isso aqui por 2. Então a gente vai ficar com delta de AD 2 igual a menos PL sobre 2E A1, tá bom? Então percebam que aqui eu tenho um
um encurtamento na barra, tá? No outro caso, eu tive um alongamento, no caso só do RA, e nesse outro caso aqui eu tenho um encurtamento. Então, se a gente for olhar bem, isso faz sentido, né? Porque se a gente precisa que a barra ela permaneça de forma completa no mesmo tamanho, enquanto um cresce, o outro precisa diminuir para haver compensação, tá? E é isso que a gente vai ver agora. Aqui a gente está com a barra toda, né? Com a reação redundante aqui, o RA, tá? Qual é a condição que a gente tem? Mais uma vez, o delta de AD igual a zero. Esse ponto aqui, ele precisa permanecer no mesmo local. Como é que a gente obedece essa condição? Pelo princípio da superposição, eu posso somar a condição que eu tinha só com essa força com a condição que eu tinha só com essa outra. Então, eu tenho que o delta de AD, né, que é para o caso total, é o delta de AD1, que é o caso 1, mais o delta de AD do caso 2. E isso aqui é igual a zero, que é a condição de contorno que nós temos. Então, o delta de AD1 foi 3/4 de RA vezes L sobre E vezes A1. E o delta de AD2, que foi do slide anterior, menos P vezes L sobre 2E A1. Gente, o que é que acontece aqui? Só para a gente ver direitinho. Tudo aqui está acontecendo multiplicação, tá? E aqui do outro lado nós temos um zero. Então eu posso cancelar esse E com esse outro. Posso cancelar esse A1 com esse outro A1. E posso cancelar esse L com esse outro L. O que é que fica aqui para mim? 3/4 de RA menos meio de P igual a zero. Então, o meu resultado final vai ser o RA igual a 2/3 de P. Tá? Então, a partir da carga que está sendo aplicada aí na barra, eu já consegui determinar qual é a reação de apoio RA. Tá? Mas o exercício acabou? Não. Porque ele quer saber quais são as reações de apoio. Com essas condições que a gente tem aí, a gente conseguiu determinar qual era uma reação de apoio, que era a reação RA. Só que agora a gente precisa determinar quem é a reação de apoio RD, que fica aqui na outra extremidade. E aí aqui vai ser simples, né? Vocês vão fazer isso aqui de olho fechado. Né? Principalmente o pessoal aí que está querendo muito cálculo na prova. Né? Isso aqui vai ser fichinha, né? É só fazer o somatório dessas forças aqui. Aí, nesse caso, a gente precisa considerar um sentido como positivo, certo? Ou da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu considerei o sentido positivo da esquerda para a direita. Então, eu fiquei com menos RA mais P mais RD igual a zero. O RA é quem? Menos 2/3 de P, né? O valor de RA. Então, como ele está negativo, ficou menos 2/3 de P aqui, mais P, mais RD igual a zero. Passando tudo para o outro lado, passa o P negativo, 2/3 de P positivo, o RD dá menos 1/3 de P. Então, isso aqui mostra, mais uma vez, né, esse menos 1/3 de P, que o RD, né, é uma força de compressão, tá? Então, o que é que nós temos aqui? Esse pequeno trechinho aqui sendo tracionado, o trecho AB, e o outro trecho, de B até D, está sendo comprimido, tá? Então, uma parte da força vai para um lado, outra parte vai para o outro, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Eu vi que alguém botou alguma coisa aí, escreveu alguma coisa no chat, né? Mas eu não estou conseguindo ver o chat aqui, por causa que eu estou com a tela aparecendo. Deixa eu ver se eu consigo ver. Eu tinha... Vixe, Maria.
Eita, era piada que os caras estavam fazendo, ó. Eita, porque eu falei da prova, né? De muito cálculo. Mas vamos lá, gente. Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão? Fale agora. Aproveite. Professor, Oi. na segunda parte, que o senhor considera a força P aí a condição é que não haja deslocamento em AB, né? Peraí, deixa eu voltar. A parte 2 é que você está falando? Isso, Aqui, né? isso. Essa condição aqui que você está falando? É porque essa força, ela tá entre AB, tipo, se ela tivesse entre B e C, aí eu consideraria que não teria deslocamento ali? Não, não. É o seguinte. Essa força ela não está sendo aplicada. Essa extremidade A ela não está livre nessa parte 2. Aham, Pronto. Como essa extremidade está livre, ela não tem nada aqui, esse pedacinho aqui, essa força está sendo aplicada nesse ponto B, tá? Independente da direção da força que está sendo aplicada aqui, essa força não vai ter nenhuma influência sobre esse trecho, porque esse ponto aqui está livre. O que é que isso significa? Significa que não vai haver resistência para a aplicação dessa força nesse trecho. Então, pense, por exemplo, no seguinte. Agora, deixa eu pensar aqui um exemplo para te dar. É como se você estivesse puxando alguma coisa que tivesse solta, tá? certo. Ela Uhum. não vai oferecer resistência para você. Qual é a resistência que vai surgir para essa força aqui? É o encosto que tem do outro lado. Por isso que aqui não vai ter compressão nem alongamento, porque aqui está livre. Entendi. Aí, aquela Fala. força RA, que era a reação, ela não era zero no caso, porque ela não estava, tipo, puxando do nada, ela estava puxando justamente da parte que estava fixa. Isso, porque o exercício original ele é com as duas extremidades fixas. Essa extremidade aqui está fixa e essa outra aqui está fixa, certo? Só que eu não tenho como resolver a questão e encontrar as duas reações de apoio, porque eu só tenho uma equação. Aí eu uso aquele princípio da superposição. Primeiro, na verdade, eu coloco a reação redundante, que é o RA, eu tirei a fixação lá, aquele apoio no ponto A, e coloquei o RA, certo? Certo. Que aí é chamada de reação redundante. Uhum. A gente não sabe qual é o valor dessa reação. Nós não sabemos, precisamos saber. E a gente descobre justamente porque a gente sabe que esse ponto aqui é um ponto fixo, que ele não se movimenta. E Pronto, aí exatamente. aí eu vou ter as duas forças, o RA e o P, atuando aí. Mas não tem o princípio da superposição? Eu posso... o efeito dessas duas forças é o efeito é a soma dos efeitos das forças separadas. E aí por isso que eu separei. Qual era o efeito, qual era o deslocamento que o RA ia fazer, que é a parte 1, que é isso aqui, ó. Que é isso aqui, ó. Esse aqui é o efeito que o RA sozinho faria nisso aí. E eu calculo qual é o efeito que o P faz sozinho aqui também, que é esse outro efeito aqui, que é esse deslocamento. Tá? Aí eu somo os dois e considero a condição de contorno que eu tenho, que é justamente o ponto A estando fixo no local, porque ele não se movimenta. A barra está fixa nas duas extremidades. Ficou claro ou faltou entender alguma Não, coisa? ficou claro sim, muito obrigada. Nada.